a vinda do Filho do Homem. A pergunta foi feita pelos discípulos. Os discípulos perguntaram para o Senhor, quando o Senhor estava olhando o templo, e falou da estrutura interna do templo, e falando que não ficaria pedra sobre pedra, os discípulos perguntaram: Senhor, quando será isso? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o Senhor explica no Monte das Oliveiras. É no Monte das Oliveiras, no monte onde o Senhor foi tentado, no monte onde o Senhor suou sangue, é que o Senhor explicou para seus discípulos que ninguém vos engane. O Senhor falou das aflições, do princípio das dores, e disse assim: ainda não é o fim. Somente no verso 29 e 30, o Senhor disse: e verão o sinal. Esse sinal que os discípulos perguntaram no verso 3 do capítulo 24, Senhor, qual será o sinal da tua vinda? No verso 29 e 30, o Senhor disse: após os dias de aflição, aparecerá no céu o sinal, né? Após os dias da aflição, o sol perde seu brilho, a lua perde sua luz e as estrelas caem. Diz: após esses dias de aflição para trás, diz: verão o sinal no céu do Filho do Homem. É no céu. E nós sabemos que o sinal do Filho do Homem no céu está se referindo na vida do homem interno. Diz no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando o Senhor cria o céu e a terra, Ele está falando que Ele está criando o homem, interno e externo. Nós temos duas naturezas. E na natureza interna, que se chama céu, é que o Filho do Homem mostra seu sinal. E este será o sinal do Filho do Homem. Verão, diz, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder de grande glória. Vindo sobre as nuvens do céu. Por nuvens, nós sabemos que está falando de uma verdade natural, porém uma verdade natural mais elevada que a literal. Nós temos a palavra, esta é uma verdade, isto é literal, água. Nestas águas nós somos batizados, nestas águas nós somos iniciados para sermos chamados de cristãos. Mas a nossa regeneração, ela começa quando você lê e sabe que no literal tem algo de espiritual. No literal do sol, lua e estrelas, você sabe que tem amor, que tem sabedoria, que tem esforço por aprender as Sagradas Escrituras. Isso é nuvem. E na verdade, nuvem é que se manifesta a grande glória do segundo advento do nosso Senhor. Por isso que esse entendimento, nuvem, é para poucos, não é para muitos. Os muitos, eles vão ser levados, não porque o Senhor queira, porque os muitos estão em doutrinas erradas. Em doutrinas onde somente o literal, né, tem sentido. E do literal, que é uma verdade, o literal é uma verdade, porém o erro está na percepção do literal. Na percepção do literal, o homem tira heresias, porque desconhece o espiritual. Confunde a verdade genuína, né? Confunde a aparência de verdade como se fosse verdade genuína. E quando essa confusão existe na mente, o homem se confirma, muitas vezes até o final da sua vida, nos erros, né, da teologia. Então, o sinal do Filho do Homem, justamente é para aqueles que fizeram um esforço por conhecer as coisas espirituais, por isso que é nuvem. Nuvens são as verdades espirituais. Esse nuvem é aquele que está no segundo grau, aproximadamente no segundo grau da regeneração. No primeiro dia da criação do Gênesis, quando diz que criou Deus, haja luz,
e houve luz. E foi o primeiro dia da criação. E foi tarde e foi manhã. No segundo dia da criação, disse Deus, haja separação das águas. São os homens, as pessoas da igreja, que sabem que existe uma verdade natural, mas também existe uma verdade espiritual não natural. Né? Então, esses estão no segundo dia da criação. E eles vão avançando na sua progressão para o terceiro, quarto, quinto, sexto. É uma progressão. A nossa salvação é uma caminhada. Né? É uma caminhada até o homem ser chamado homem realmente. Né? Quando o que eu aprendo, ele se casa com o que eu faço. É uma harmonia, né? Um equilíbrio. Eu penso uma coisa e faço o que eu estou pensando. Né? E sempre, se está na regeneração, ele está pensando coisas boas. Né? Então, esse é o casamento da verdade e das boas obras, ou a caridade. Tá? Então, aqui nesta segunda parte, diz, os apóstolos, os discípulos estão perguntando, quando será aquele dia? E o Senhor disse, estes sinais, né? Após o dia da aflição, aparecerá o sinal do Filho do Homem. Né? E todo mundo verá acima das nuvens com poder e grande glória. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe. Assim começa nosso sermão de hoje, que é o quarto sermão dessa série do capítulo 24 de Mateus. Mas, porém, daquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Muitas perguntas sobre esta passagem. Né? Então, se o Senhor fala um sinal, mas ele diz que ninguém sabe. Né? Então, é bom nós termos uma leitura dos capítulos posteriores para nós compreendermos este primeiro versículo. Tá? Então, o Senhor compara. Diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 37. O Senhor está comparando sua vinda, vai explicar o verso 1, o primeiro verso do capítulo 24, o verso 36. Para compreender, então vamos compreender os versos seguintes. Diz assim, e como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Está continuando o versículo, ainda que está separado, é uma continuação do texto. Até o dia em que Noé entrou na arca. Separam o verso e começam outro verso. E não o perceberam. Aí que está a chave. Ou seja, bebiam, comiam, se casavam e davam-se casamento. Está falando de uma comparação do que aconteceu antes do dilúvio, antes do juízo. Significa que o mal estava reinando, onde a falsidade, né, está se casando com a maldade. Né? Ela está se confirmando nas pessoas. E disse que quando Noé entrou na arca, não foi percebido. Não foi percebido porque continuava igual o mundo externo. O mundo externo continuava igual. As portas do juízo estavam. E eles não percebiam. É como nós. Nós estamos sendo introduzidos para a arca, que são os arcanos celestes. Arca do céu, são os arcanos celestes. E ninguém está percebendo. Nós estamos sendo protegidos pelo Senhor, porque o juízo, como nós acabamos de ler no leitura dos escritos de Apocalipse explicado, diz a separação dos justos, dos injustos, dos bons, dos maus, isso é juízo. Ou seja, quando nós estamos na igreja, como que estamos protegidos do dilúvio que está acontecendo lá fora. E ninguém percebe, porque estamos sendo protegidos na nossa mente, no nosso coração, porque o homem da nova igreja, ele tem a palavra,
vive conforme a palavra ensina e reconhece ao Senhor como nosso único Deus. Estes dois pilares da nova igreja, lá fora é desprezado. Lá fora ninguém considera mandamento, nem o Senhor tampouco, a não ser de boca. É deles que o Senhor fala. Naquele dia muitos me chamarão Senhor, 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 Senhor. E eu lhes direi, não vos conheço, afastem-se de mim. Porque existe muita adoração só de boca. Né? E ao Senhor ninguém engana. Né? Ele conhece quem é da sua nova igreja e quem é protegido pela sua igreja. Então, esse reconhecimento não é privilégio deste pequeno grupo de pessoas. Em todas as igrejas devem ter homens que vivem os mandamentos e reconhecem ao Senhor. Amém. Por isso que no verso anterior, quando fala aqui, e Ele enviará os seus anjos, né, aos 4 cantos do céu, recolhendo seus eleitos. Por eleitos não significa pessoa certinha. Por eleitos se entende aquela pessoa que está procurando saber a verdade. Aquela pessoa que está procurando saber a verdade, esses são os eleitos. Aqui na terra, dá o primeiro passo. Digamos, se inscreve para aprender coisas maiores. Esses são os eleitos. Quer saber mais? Sabe que o literal não é suficiente. Tem algo espiritual em toda a Sagrada Escritura. Esses são os eleitos que querem aprender. A esses que os anjos, né, que estão nos 4 cantos, diz a congregação dos 4 ventos, que vão procurar em todas as igrejas. Né? Então, todos eles vão fazer parte dessa nova igreja, né? Dessa nova igreja que é uma instituição espiritual. Né? Então, esse chamado, diz assim, a resposta a esse chamado são de poucos. Né? De poucos. Porque o mundo mais faz alarde, né, dos erros que das coisas certas. Então nós estamos aqui como que sendo protegidos. A arca é a proteção. E o Senhor continua com seus exemplos para entender o verso 36. Diz assim: 2 que estén no campo, um será levado e outro será deixado. 2 que estén moendo, um será levada e uma será deixada. Por que essa separação? Então o campo se entende a igreja. Dentro da igreja, nem todo mundo está com a cabeça na igreja. O corpo muitas vezes está na igreja, mas sua cabeça está lá no mundo. Isso é fácil, tu vês. Né? Muitas vezes, essas distrações, quando são frequentes dentro da igreja, pode acreditar que esse que está distraído, aqui não. Difícil. Mas em outras igrejas, uma distração tal, basta o pastor olhar para um canto, já está no celular, está preocupado com outra coisa, até as suas orações são mais do mundo, não são visando as coisas espirituais, não são. Então, diz assim: 2 estarão no campo, um será levado, protegido, assim como a mulher vestida de sol, seu filho não foi levado para o céu, assim também acontece na igreja. E um será levado e outro será deixado. Aqueles que não se importam muito com a igreja. Isso está na alçada do Senhor. Né? E diz de 2 que estão moendo, uma será deixada e outra será levada. Estas que estão moendo significa aqueles que estudam a palavra. Uns estudam a palavra com dedicação e outros estudam a palavra por cumprir. Eu vou pregar semana que vem. Então estuda só por esse dia, para falar bonito. Mas depois não quer nem saber. Né? Então ele está advirtindo que o Senhor sabe todos os procedimentos, todas as coisas que acontecem dentro da igreja. Então ele disse que vai levar uns e outros vai. Não é que o Senhor queira, porque o Senhor leva as pessoas quando Ele encontra verdades confirmadas. Quando nós temos verdades confirmadas das Sagradas Escrituras, disse o Senhor tem como te pegar e te levar para o céu.
Mas se nós não temos verdades confirmadas, verdade que você lê uma passagem, né? E você quer saber mais dessa passagem, e quer viver. Até você entra no texto. Como quisiera estar nesses dias com o Senhor Jesus, né? Olhando Ele andando pelas águas, ou multiplicando os pães. Imagina um pão multiplicado pelo Senhor Jesus, né? O Senhor no meio de Jerusalém, entrando na sinagoga. Então, essas coisas, você querendo estar no texto, é justamente querer aprender, assim, com sinceridade a palavra. Então, esses são levados para o céu. Os outros que não se interessam, ficam, né? E esses que ficam, muitas vezes o outro entrou na arca. O outro que pesquisou, entrou na arca. Entrou na arca. Entrou nos arcanos. Entrou nos secretos da palavra. E está protegido. Essa proteção que nós devemos procurar. E a resposta, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, é o momento da mudança. Dia é mudança. Assim como o dia precede a noite, o dia, e foi primeiro dia, antes foi tarde, e foi segundo dia, antes foi tarde, e foi terceiro dia, antes foi tarde, no capítulo 1 do Gênesis, e foi tarde, e foi manhã, e foi tarde, e foi manhã, e foi tarde, não se repete. E aqui diz, mas daquele dia, ninguém sabe. É a mudança de cada um. Cada um tem um avanço diferente. Mas, por isso que a advertência, se force. Não deixe somente escutar o sermão um domingo. Leia a palavra na segunda, na terça, na quarta. Faça uma oração. Daquele dia, esse é o dia da sua mudança, em que você se torne realmente, esteja dentro da arca, dentro da proteção, dentro da igreja, onde quer que você esteja. O dilúvio está tomando conta do mundo tudo, a tentação está destruindo, as aflições do mundo estão acontecendo, mas você está dentro da arca. Esse dia de mudança, ninguém sabe. Depende de cada um, do nosso esforço. E cada um, aqui somos poucos, mas, pelo menos, alguém, acredito que, vai entrar nesse dia. Daquele dia ninguém sabe. Ou seja, quando o sinal do Filho do Homem, né, aparecer no homem interno, no céu, de nós, né, onde a palavra que você já estudou tanto, ela começa a brilhar com poder e grande glória. Essa é a mudança. Daquele dia que está falando neste verso 36. E daquele dia ninguém sabe. Porque esse é diferente o estado de cada um. Com uns vai acontecer antes, com outros vai acontecer depois. Mas ninguém deve desistir. Ninguém desiste, né? Tem que insistir, né? Isso é um esforço. O reino do céu não é... O reino do céu se conquista, né? Por isso que a igreja chama-se igreja combatente. A igreja é uma igreja combatente. Por isso que há algo que vencer, né? Palavras para 7 igrejas. Há algo que vencer para Éfeso. Há algo que vencer para Esmirna. Há algo que vencer para Pérgamo. Há algo que vencer para Tiatira. Para Sardes. Para Laodicea. Não, para Filadélfia. Para Laodicea. Há algo que vencer. Há algo que vencer. Há algo que... Tem que vencer, né? Então tem que se colocar na condição de soldado. Na condição de que o mundo lá fora, ele está lutando contra os princípios civis, morais, espirituais que a igreja defende. O mundo quer destruir. Então, ao que vencer, tem algo para... Quando você defende uma verdade, você está defendendo o céu. Quando nós defendemos um princípio, aquela criança, aquele jovem fez algo errado, você defende o céu nele. Você pense que você está defendendo o céu nele, né? Não pense somente porque está me incomodando, né? Não pense simplesmente porque está abusando da confiança, né? Não pense simplesmente porque chega. Não.
você pense que você está defendendo o céu naquela pessoa, porque todos nascemos para o céu, e tem alguém querendo levar para o inferno. Essa é a preocupação eterna que nós devemos ter. Tem uma preocupação, digamos assim, intensa, para que um filho nosso, um parente nosso, um amigo nosso, não vá para o inferno. E para fazer isso precisa de muito amor. Não é simplesmente largar uma verdade e deixar que... Porque às vezes o orgulho, muitas vezes, né, diz a verdade e... Não, tem que se preocupar com a eternidade daquela pessoa. Então, quando você defende o céu, o anjo vem junto. Né? Quando você defende uma verdade da palavra naquela pessoa que está sendo, digamos assim, né, movida por outras coisas do mundo, você defende o céu. Então você vai ser parte real, né, daqueles que estão no campo, na igreja, e são levados. Aqueles que estão investigando a palavra e são levados para o céu. Né? Então o Senhor coloca mais um exemplo aqui da sua vinda. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aqui está falando de juízo final. Aqui é, se distrair um pouquinho, morre. Né? Então, aqui o Senhor é comparado a um ladrão. O Senhor é comparado a um ladrão. Né? Assim como tu não sabes a que hora o ladrão vai entrar, né? Não sabe, assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. Né? Diz porque o mundo está tão perdido, já, a humanidade, né? Ele já perdeu muitas vezes a fé. E juntamente com a fé, diz que o homem perde a caridade. E não havendo ninguém que ensine que coisa é fé, ele também já não faz mais caridade. E quando isso acontece, uma igreja morre. Então diz assim, o Senhor vem assim, mas tão rápido para salvar sua igreja, é como que o Senhor, esses são os que são levados para o céu. Né? A verdade que a pessoa tem, elas são protegidas tão fortemente, como que o inimigo, que já achava, que já nós estamos derrotados, aquela pessoa já está deprimida, aquela pessoa já está ansiosa, está com angústias, depois a pessoa muda. Esse é o Senhor agindo. Você ressuscita, sabe aquele despertar? Diz o Senhor agindo como ladrão. Ele está tirando, diz assim, nos salvando cada um das garras do dragão, das mãos da besta. Diz o Senhor, acha-se. Por isso que ele é o valente, o combatente. Quando a pessoa já está sendo quase que engolida, o Senhor te tira das mãos do tentador, daquele que fica te acusando que tu és ninguém, que tu não pode, que és tu com o outro. Diz o Senhor, por isso que o Senhor é comparado a ladrão. Né? Porque ele age muito rápido, o agir é muito rápido. Então, para que nós fiquemos assim como que sempre confiando no Senhor, né? Ele é muito rápido no seu agir, mas o dia e a hora ninguém sabe, né? Somente o Pai é Ele, né? Não o Filho do Homem, né? Aqui está falando da vinda do Filho do Homem. O único que sabe é o Pai. O Pai é o Senhor Jesus Cristo no seu divino humano, né? O Filho de Deus, Ele é o Pai. O Filho do Homem é a palavra, né? Leia a palavra, continue lendo a palavra. Não entendeu? Continue 2, 3, 10 vezes lendo a palavra e orando, lendo a palavra, que ela vai brilhar e ela vai chegar assim tão rápido que quando eu estava pensando falar a coisa errada, fazer a coisa errada, você não faz mais. Perdeu o diabo, perdeu Satanás, perdeu mesmo para a palavra. Então, por quê? Porque a palavra ela vai começar, você tanto que lê, ela vai começar, você começa a fazer perguntas, questionar a palavra para querer saber mais,
um momento assim rápido, a luz chega na palavra nuvem e ela brilha, te dá tal entendimento que você diz, eu quase que falo, quase que faço isto, faço. Muitos vão ficar, né, muitas vezes magoados, às vezes pedir desculpa. É assim. Então, nesta passagem que nós acabamos de ler, passagem de esperança, uma passagem onde nós nos colocamos em vigia, né? O Senhor nos convida a ser vigiantes, perceber, né? Chegou a noite, né? A noite, quando nós estamos em noite, quando nós muitas vezes não acreditamos no Senhor porque acabamos de ver uma situação que aconteceu com uma criança. Onde está Deus na morte daquela criança? Onde está Deus na morte daquela jovem que veio para passear solamente no Rio de Janeiro e foi agredida? Onde estava Deus? Esses pensamentos muitas vezes nos tira, né? Nos afeta o nosso Pai, né? Então diz assim, essa é noite. Então vigie a noite em nós. Vigie, né? Não permita que isso vá mais além. Sempre confie no Senhor, né? Então confie, porque os ataques do inferno eles são tão violentos, muito violentos, né? E nós podemos ser vítimas desse ataque do inferno se nós deixamos, digamos, desenvolver esse tipo de pensamento, de ficar triste, de ficar angustiado, de ficar assim com temor, com pavor, porque o mundo é muito cruel lá fora. Por isso que é dilúvio. Por isso que lá fora é dilúvio. Lá fora tem aflições. O Senhor convida aqui. Entre na arca. Entre na arca, que é a igreja, onde você vai estar protegido. No sentido espiritual, mas no sentido celeste, entre nos arcanos da fé. Entre nos arcanos que a palavra contém. Que isso vem do céu. E você estando nos arcanos do céu, no seu coração, você se torna protegido 24 horas por dia. Vigiado pelos anjos. Sabe quando é vigiado pelos anjos? Porque a palavra tem você, né? Os anjos somente querem proteger a palavra. Consequentemente, você também fica protegido. Então, essa é a pessoa que não tem palavra, por mais que a pessoa seja 30 anos na igreja, infelizmente, muitos que não têm a palavra, mas estão na igreja, vão para o inferno. Vão para o inferno, né? Porque não aprenderam nada sobre o céu, não aprenderam nada do inferno, não aprenderam nada das obras, né? Das obras, que elas têm que ser, como o Tiago fala, mostra-me tua fé que eu te mostro minha fé pelas minhas obras, né? Então muitas vezes a pessoa não se esforça por aprender essas coisas, então muitas vezes fica solto. E quando passa para o mundo espiritual, não faz parte da congregação angelical. Não faz parte. Então tem que ter muito cuidado, né? Quando que todo seja pela palavra, mas pela palavra no seu sentido espiritual, para que o Senhor possa iluminar. E nós sermos instrumentos do Senhor aqui no mundo, né? Então que o Senhor nos abençoe e orar sempre para que nós sejamos parte desses homens que estão no campo, desses homens que estão na igreja, dessas mulheres que estão moendo, né? Que somos colhidos por Ele, que não sejamos deixados. Tantos anos na igreja, Senhor, vou ficar de fora. Não é absurdo, né? E pode ser que fique de fora, né? Então, sempre oremos, né? Oremos para que nós sejamos considerados entre aqueles que são levados, que são colhidos para o Senhor, que não sejamos deixados, porque aquele que é deixado, justamente porque, né, não se preocupou e também ninguém ensinou a ele, né? Então o Senhor nos convida aqui para que nós vigiemos, principalmente na noite, né? Vigiar da noite. Quando você tem problemas, vigia, né? Chama o Senhor, né? Sempre tem que chamar o Senhor para que o Senhor venha com sua luz. Mas daquele dia e daquela hora ninguém sabe, né? Mas tenha esperança de que vai chegar, como disse no nosso culto no final,
né? Ora bem, Senhor Jesus. Não é assim que nós falamos no final? Então, ora bem, tu está orando para que o Senhor venha, né? Não desista dessa segunda vinda, não desista. Por mais que o mundo não fale mais dessa vinda, mas nós acreditamos nessa vinda, fielmente, né? No nosso coração, no céu, na nossa vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém.